Questão 5 da Ipsex Aman. É uma questão complexa envolvendo eletromagnetismo e estática de um ponto material. Portanto, preste muita atenção na sua resolução, tá? Diz assim: em uma espira condutora triangular equilátera, lados iguais, rígida e homogênea, com lado medindo 18 centímetros, então cada lado mede 18 centímetros, e massa 4 gramas, circula uma corrente elétrica I de intensidade 6 amperes no sentido anti-horário. Tá vendo? O I está aqui, nesse sentido aqui, que é o anti-horário. A espira está presa ao teto por 2 cordas isolantes. Está aqui o teto e aqui estão as 2 cordas. Ideais de comprimentos iguais, de modo que todo o conjunto está em equilíbrio na vertical. Na mesma região existe um campo uniforme de intensidade 0,05 Tesla que atravessa perpendicularmente o plano da figura, conforme indicado no desenho abaixo. Estão vendo? Aqui está o campo magnético, ele desenhou 10 campos, na realidade são infinitos campos nessa região aqui, tá? E cada um desses infinitos campos está penetrando, está perpendicular ao plano da folha e penetrando no caderno. Esse símbolo é de penetrando. Considerando a intensidade da aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer a intensidade da força de tração em cada corda. Então ele quer a tração nessa e a tração nessa, que é a mesma porque as cordas são iguais, estão equidistantes, tá vendo? Aí ele deu cosseno 60 é meio e 160 é 0,87 e aqui estão as alternativas. Muito bem. Primeiro, a intensidade da força magnética que age sobre cada fio é a mesma. E é fornecida por FM, B, campo, é o mesmo. I é a corrente que circula por cada fio, é o mesmo. L é o comprimento de cada fio, é o mesmo. Vezes seno de θ. Θ é o ângulo entre o B e o I, que é 90 graus. Para cada fio também é o mesmo. Então são dados: B, 0,05 Tesla. I, corrente 6 amperes. Comprimento do fio tem que estar em metros. 18 centímetros, 0,18 metros. Θ 90 é o ângulo entre o B e o I. Jogando na fórmula, tá? O B é 0,05, a corrente 6, comprimento 0,18, seno de 90 é 1, então vai dar 0,054 vezes 1. Então a força magnética que age sobre cada um desses fios tem intensidade, tem módulo 0,054 newtons. Muito bem. Agora vamos calcular a direção e o sentido dessa força magnética sobre cada fio. E para que isso aconteça, você deve utilizar a regra da mão esquerda. A regra da mão esquerda, ela diz o que está aqui no desenho, tá vendo? Ó, o indicador, que é esse aqui, tá? Ele indica o sentido, a intensidade, a direção do campo magnético. No nosso exercício, ele está penetrando na folha, tá? Aí tem o médio, se adapta a ele de acordo com a corrente I, tá vendo? O I está aqui, ó. E sobra o polegar, e o polegar, então, nessas condições, ele vai indicar para onde a força magnética está agindo sobre cada fio. Lembrando que o B e o I, o θ é o ângulo entre o B e o I e o B são perpendiculares à força magnética, tá? Então, vamos agora aplicar a regra da mão esquerda para cada fio e colocando a força magnética no ponto médio de cada um. Então, essas forças terão o sentido da figura 1 acima. Então, vamos colocar a regra da mão esquerda em cada fio. Vamos começar por esse fio aqui, ó. Adapte o indicador, sua mão esquerda. O indicador está penetrando na folha. O I é o médio, tá? Ele está indicando para a esquerda. Pode ver que seu polegar está indicando para baixo.
Então, nesse fio aqui, a força magnética está para baixo. Nesse fio aqui, ó, de novo, o indicador está penetrando, o médio que indica o I está nesse sentido aqui, tá vendo? Ó, nesse. Pode ver que o polegar vai estar nesse sentido aqui, e ele indica o FM. E adaptando para esse fio aqui, ó. Tá? O indicador está penetrando na folha, o I está para cima, nessa direção, nesse sentido aqui. Pode ver que seu polegar vai indicar o FM que está aqui, ó. Então, sobre cada um desses fios, você vai ter no centro deles, no ponto médio de cada um, tá? Força magnética sobre cada um nessa direção e nesses sentidos indicados. Muito bem. Agora vem a parte da estática. Um sistema de corpos rígidos, no caso os 3 fios, pode ser estudado pelo centro de massa desse sistema. Para isso, você pode admitir que toda a massa do sistema esteja concentrada no centro de massa, no nosso exercício, que é o ponto P, e nele estejam aplicadas todas as forças externas, no caso as forças magnéticas, na figura aqui, tá vendo? Então o que eu fiz? Eu peguei essa força, coloquei ela aqui no centro de massa, tá? Como esse triângulo é equilátero, o centro de massa está exatamente aqui, ó. Então essa força que estava aqui, eu coloquei ela aqui, essa que estava aqui, eu coloquei ela aqui para baixo, e essa daqui eu coloquei aqui. Então essas forças foram colocadas no centro de massa desses 3 fios. Veja a sequência abaixo que eu coloquei para vocês. Então você tem isso, tá? Que eu já tinha feito, isso que eu já tinha explicado. Então agora nós pegamos isso aqui. Pode ver que essas 3 forças aplicadas no centro de massa, o ângulo entre elas é de 120, tá vendo? Ó, 60 mais 60, 120, 60 mais 60, 120, 60 mais 60, 120. Então eu tenho 3 forças, sendo que o ângulo entre cada uma delas é de 120 graus. Então, na figura 3, lá em cima, que nós já vimos, onde cada ângulo é de 120, a força resultante, soma vetorial das 3 forças de mesmo módulo, é nula, conforme você pode observar na figura abaixo, onde os vetores 1, 2 e 3 foram somados nessa ordem, 1, 2, 3, vetorialmente, pelo método da linha poligonal. Então aqui estão os 3 vetores, tá? Então primeiro eu peguei o vetor 1 e coloquei ele aqui, ó. Esse é 1. Na extremidade do 1, pelo método da linha poligonal, eu coloco a origem do 2. Então eu pego esse 2 aqui e transporto ele aqui, tá vendo? Eu transportei, ó. Esse é o 2. E na extremidade do 2, pelo método da linha poligonal, eu coloco a origem do 3, tá vendo? Ó, o 3 está aqui, ó. Como eles têm a mesma intensidade, o mesmo tamanho, então esse triângulo vai ser fechado. Então, eu obteria o vetor final resultante unindo o início do primeiro com o final do último. Acontece que o início do primeiro com o final do último coincidiu. Se coincidiu, eu não tenho o vetor resultante, tá? Então, o vetor resultante é nulo. Assim como esses 3 vetores se anulam, então lá no ponto médio do centro de massa, que é o ponto P, como os 3 anulam, eles somem. No ponto P, girar apenas a força peso dos 3 fios. E essa força peso, ela vale P é igual a mg. O peso foi fornecido lá no enunciado, 4 vezes 10 a menos 3, e o G também, 10. Então essa força peso vai valer 0,04 newtons. E é a única força que está agindo no centro de massa, porque as 3 forças magnéticas se anulam. Essa força peso, ela é equilibrada pelas 2 cordas. E assim, cada uma estará sujeita a uma força, e cada um estará sujeito apenas a uma força de peso é igual a mg, que é igual a 0,04, tá? Então ela vai estar sujeita a uma força que é a metade do peso, tá vendo lá no desenho aqui, ó? Você tem 2t para cima e você tem o peso para baixo. O peso é 0,04, tá? Então 2t vai ter que ser igual ao peso, ou seja, a tração T que o exercício está pedindo, que a força de tração em cada um dos fios que suportam, de cada uma das cordas que suportam os fios, ele vai ser metade do peso. Então é 0,04 sobre 2, portanto a tração nos fios, tá?
vai ser 0,2 newton e a alternativa correta é a alternativa B de bola. Sexta questão da AMAN ESPSEX, São Paulo, Rio de Janeiro, ano 2015. O desenho abaixo representa um sistema composto por cordas e polias ideais de mesmo diâmetro. O sistema sustenta um bloco com peso de intensidade P. Aqui está o bloco, tá? Peso P aqui. E uma barra rígida AB de material homogêneo e de comprimento L. Está aqui a barra rígida AB, material homogêneo, comprimento dela é L. Está aqui, ó. A barra B tem peso desprezível, então despreza-se o peso dela. Está fixada a uma parede por meio de uma articulação em A. Então aqui está ela em A e essa articulação permite que ela poderia girar, efetuando rotação em torno do ponto A. Em um ponto X da barra é aplicada uma força de intensidade F. Está aqui, tá? Ponto X, força de intensidade F. E na sua extremidade B está presa uma corda do sistema polias cordas, tá vendo? Então aqui tá preso todo esse sistema aqui, ó, de 1, 2, 3, 4 polias corda e o peso P pendurado aqui, tá? Desprezando as forças de atrito, não tem atrito, ele quer a distância AX daqui até aqui, ó, a distância AX, para que a força F, essa força que está empurrando aqui a barra para baixo, tá? Mantenha a barra AB, essa barra rígida aqui, em equilíbrio na horizontal. Então ele tem que estar em equilíbrio horizontal. E ele quer essa distância aqui, ó, AX. É literal em função do peso, do L e da força, tá? Muito bem. Primeiro vamos começar pelo sistema polias-pesos, tá? Preste bem atenção aqui na distribuição de forças. Olha, nós vamos descobrir que força é transmitida aqui na extremidade B. Então, primeiro, peso P está aqui, ó. Esse peso P do bloco é transmitido até o centro dessa polia aqui. Então, essa polia que eu estou mostrando para vocês, ela tem um peso P para baixo. Mas como todo o sistema tem que estar em equilíbrio, ela não pode estar em equilíbrio de translação, ela não pode estar nem subindo nem descendo. Então, se eu tenho peso para baixo, você tem duas cordas aqui, tá? Então, cada corda tem que suportar um P sobre 2, metade desse peso. Então, se eu somar P sobre 2 com P sobre 2, vai dar o peso, é a condição para que ela continue em equilíbrio de translação, para que ela fique parada. Esse P sobre 2 desse fio, dessa corda aqui, ó, esse é transmitido até a polia de cima, tá vendo? Então aqui no centro da polia de cima que eu estou mostrando, tá? Nesse centro aqui, ó, você vai ter um P sobre 2. Acontece que essa também está em equilíbrio. Então, você vai ter que ter P sobre 4 aqui e P sobre 4 aqui para equilibrar o P sobre 2. Aí nesse fio que está ligando até essa polia, você tem P sobre 4 puxando essa polia para baixo. Mas ela também está em equilíbrio. Então, você vai ter que ter P sobre 8 aqui e P sobre 8 aqui. Esse fio está preso na polia móvel, tá vendo? E a polia móvel mantém a tração. Então, vai ser transmitido até aqui, ó, P sobre 8. Então, no ponto B da barra fixa, você vai ter uma força para cima, FB, que vale P sobre 8. Continuando. Pelo enunciado, a barra B possui peso desprezível. E se eu colocar o polo, o eixo de rotação em A, eu coloquei aqui, ó, no ponto A, as forças que influem na rotação são F e P sobre 8. Vendo? Tem o P sobre 8 para cima aqui e o F aqui para baixo. São as únicas que influem na rotação. E no equilíbrio da rotação, a gente tem que calcular o momento de cada força com o polo em A. E vamos estabelecer o sentido horário de rotação como positivo e o anti-horário como negativo, com o polo em A. Então, primeiro, eu achei o momento da força F, dessa daqui. Ó, essa força F, veja bem, o polo está aqui, o eixo de rotação está aqui, ó.
ela tende a fazer a barra girar no sentido horário, então é positivo. E o momento, o que ele é? Ele é o valor da força vezes a distância da força até o polo. A força é o F e a distância dela até o polo é D. Então o momento da força F é mais FD. O momento da força P sobre 8, veja, força P sobre 8, em relação a esse polo aqui, ela está fazendo isso, ó. Está tentando fazer a barra girar no sentido anti-horário em relação ao polo, ao eixo de rotação. Então é menos. O valor da força aqui, P sobre 8, vezes a distância dela até o polo, que é a definição de momento, tá? Que é L. Então o momento da força, P sobre 8, é menos P sobre 8 vezes L. No equilíbrio da rotação, a soma dos momentos de cada força deve ser nula. Então eu vou ter que somar o momento do F com o momento do P sobre 8, vai ter que ser igual a zero. Então vai ficar mais FD menos PL sobre 8 é igual a zero. FD é igual a PL sobre 8. Eu quero o D, jogo o F dividindo, tá? Então o D vai ser PL sobre 8F. Pode observar que a alternativa correta é a A. Questão número 7. Em um parque aquático, um menino encontra-se sentado sobre uma prancha e desce uma rampa inclinada que termina em uma piscina no ponto B, conforme a figura abaixo. Está aqui o menino, está a rampa, plano inclinado, a piscina. O conjunto menino-prancha possui massa 60 kg. Parte do repouso em A, partiu do repouso aqui, da rampa. O coeficiente de atrito cinético entre a prancha e a rampa vale 0,25. E beta é o ângulo entre a horizontal e o plano da rampa. Então esse ângulo aqui é o beta e aqui tem um coeficiente de atrito, tá? Tem atrito e o coeficiente de atrito vale 0,25. Desprezando a resistência do ar, ele quer a variação da quantidade de movimento do conjunto menino-prancha entre os pontos A e B. Ele quer saber a variação da quantidade de movimento entre os pontos A, esse, e o ponto B, esse. Deu que o G, gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Para considerar o conjunto menino-prancha como uma partícula, e deu cosseno de beta 0,8, seno de beta 0,6 e forneceu para vocês aqui as alternativas. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos calcular essa altura aqui, ó, tá? Do ponto A, do plano inclinado, em relação à horizontal, a essa horizontal aqui, ó, que passa por B, utilizando esse triângulo, tá? Então, nesse triângulo achurado aqui em amarelo, a tangente de beta é o cateto oposto, que é o H, tá? Dividido pelo cateto adjacente, que é 4,8. Acontece que ele forneceu que o seno de beta é 0,6 e o cosseno de beta é 0,8. Isso aqui é igual a H sobre 4,8. Essa conta eu fiz, dá 0,75 igual a H sobre 4,8. Portanto, o H vai ser 4,8 vezes 0,75. Então, essa altura H aqui, ó, vale 3,6 metros. Essa daqui, ó. Daqui até aqui. Tá? 3,6 metros. Segunda etapa do exercício, nós vamos calcular a energia mecânica total do conjunto menino-prancha no ponto A. Então, o que você tem? A massa deles, 60 kg. A velocidade em A é 0, enunciado do problema. Aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero descobrir, VB eu não tenho. E altura 3,6 metros. Então, eu só vou lá no ponto A, tá? No ponto A, a energia mecânica só no ponto A é mVA quadrado sobre 2 mais mGH, tá? M é 60, no ponto A a velocidade é 0, 0 ao quadrado sobre 2, mais M, 60, vezes o G, 10, vezes o H, 3,6. Então, a energia mecânica total do sistema menino-prancha, aqui em cima no ponto A, vale 2.160 joules. Agora, como existe atrito, preste muita atenção aqui, tá? Como existe atrito entre a prancha e a rampa no plano inclinado, então tem atrito,
Vamos determinar a força de atrito. Olha, eu coloquei aqui no desenho para você, tá? Como ele está descendo, eu estou preocupado só com a força de atrito, tá? Então a força de atrito é contrária à descida, tá aqui ela. Acontece que o fato você quer, o coeficiente de atrito é 0,25, cosseno de beta é 0,8, a massa do sistema 60, G 10 metros por segundo ao quadrado, e a normal que nós vamos precisar dela, tá? Ela é igual ao PN, tá? Então, é uma parte do peso, que é assim, tá? Do sistema menino prancha, é responsável pela descida. A outra parte, tá? É o PN, tá? Ela comprime a prancha contra o plano. Então, você tem o PN aqui e uma normal para lá, ou vice-versa. Essas duas forças se anulam. Então, o PN e a normal se anulam. Mas acontece que em função de beta, o PN é P cosseno beta. Portanto, o que você vai ter? Φ é μN, expressão da força de atrito. Mas o N é o próprio PN. Então, Φ vai ser μ P cosseno beta. PN é P cosseno beta. Então, Φ, no lugar do peso, eu botei mg, vai ser μ mg cosseno beta. Substituindo tudo, μ é 0,25, o m é 60, o g é 10 e o cosseno de beta é 0,8. Então, a força de atrito que age sobre o conjunto menino-prancha durante todo o trajeto AB vale 120 newtons e é contrária ao deslocamento, tá? Então, durante toda a descida do menino e a prancha aqui, vai aparecer uma força de atrito constante que vale 120 newtons, contrária à descida. Muito bem, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a distância ΔS ou D percorrida no trecho AB. Então, aqui está o trecho AB, nós vamos descobrir essa distância D aqui, ó, conhecido a altura 3,6. Para fazer isso, eu uso o seno de beta. Seno de beta é o cateto oposto pela hipotenusa, que é H sobre D, tá vendo? E o H é 3,6. Então, o seno de beta é 0,6, foi fornecido. O H é 3,6. E a hipotenusa, que é a distância que ele vai percorrer de A para B, eu chamei de D, tá? Então, o D vai ser 3,6 sobre 0,6. Então, essa distância D que ele vai percorrer no trecho AB é de 6 metros. Agora, nós vamos calcular o trabalho da força de atrito, que é a energia dissipada no trecho AB. O trabalho da força de atrito, só da força de atrito, hein? É a força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre quem? A força de atrito aqui e o deslocamento aqui. Pode ver, ó, que é 180 graus. Então, o trabalho da força de atrito é ela vezes D vezes o cosseno de 180. Força de atrito, achamos aqui, 120, lá atrás, 120, vezes a distância que ele anda no trecho AB, achamos aqui, 6 metros, cosseno de 180 menos 1. Então, o trabalho da força de atrito vai dar menos 720 joules. É negativo, né? Porque, é claro, é força de atrito, a energia foi dissipada na descida de A para B. Bom, em A, o sistema prancha menino possuía energia mecânica total, que nós já achamos, de 2.160 joules. No trecho AB foi dissipada devido ao atrito 720 joules, que nós já chamamos anteriormente. Então, quando ele chegou em B, o sistema ficou com a total que ele tinha em A menos 720 foi dissipado. Então, em B, ele vai ficar com uma energia mecânica total de 1.440 joules. Acontece que essa energia mecânica em B lá embaixo é apenas a cinética, já que a potencial gravitacional lá embaixo é nula. Por quê? Porque a altura é nula e a energia potencial gravitacional é mgh, h é nulo. Então, a energia mecânica em B vai ser só a cinética, que é mvb quadrado sobre 2. M é 60, vb quadrado sobre 2, mas a energia mecânica em B nós já chamamos, é 1440. Então, você vai ter 1440 é igual a 60 por 2, 30 vb quadrado. Então, vb vai ser raiz quadrada de 48, que vai dar 4 raiz de 3 metros por segundo,
essa é a velocidade com que o sistema menino prancha chega no ponto B lá embaixo. Mas ele não quer isso, ele quer a quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento entre A e B. Bom, a quantidade de movimento, ela vale Q é igual a mv, massa vezes velocidade. Então, em A, quantidade de movimento em A é mva. M60, mas a velocidade em A é zero, ele partiu do repouso, então a quantidade de movimento em A é zero. Em B, a quantidade de movimento em B é a massa vezes a velocidade em B, a massa é 60 e a velocidade em B nós achamos aqui, ó, tá? 4 raiz de 3. Então, QB, quantidade de movimento em B, vai ser 240 raiz de 3 newton-segundo. O enunciado pede a variação da quantidade de movimento entre A e B. Então, ele está pedindo o QB menos o QA, que vai ser 240 raiz de 3 menos 0. Então, a variação da quantidade de movimento que ele pede vai ser 240 raiz de 3 newton-segundo. E a alternativa correta é a alternativa E.